Yuri Alves é um jovem cineasta que sempre foi apaixonado por esta arte de fazer cinema. Começou muito cedo, com pequeninas câmaras, até ir evoluindo a pouco e chegar, de facto, a um dos pontos mais altos da sua vida como cineasta. Logo após o 11 de setembro, a sua evolução cinematográfica foi mais evidente, porque foi o próprio 11 de setembro que o catapultou para uma área em que, no bairro onde vivia, foi possível ver o que se passou do outro lado do rio Hudson quando aquela tragédia atingiu Nova Iorque. Depois vieram outros filmes, outras ideias, concursos, méritos e prémios. Como vão ver, um jovem, chama-se Yuri Alves. Olá, Yuri. Olá, é um prazer ter-te cá. Olha, tu começaste muito pequenino, que eu lembro-me que tu eras um jovem pequenino ainda e sempre tiveste uma queda e uma tendência para o cinema. O cinema sempre foi a parte grande da tua vida. Como é que tu evoluíste, digamos, dentro da área que tu hoje tens? Foi uma coisa muito orgânica. Eu peguei a câmera do meu pai, uma câmera de, a regular video camera. Doméstica? Doméstica, sim. E aliás, o meu pai já era um grande amante de cinema e então eu também via filmes e me lembrava de filmes clássicos de Lawrence of Arabia, os filmes do Sergio Leone, e ouvia o meu pai falar de uma forma tão entusiástica sobre o cinema. Eu também fui ficando fascinado com o cinema e ao longo dos anos comecei a experimentar. Eu pegava a câmera e, como o bairro de Newark, falta de personagens não tem, eu conseguia começar a usar histórias das próprias vidas das pessoas e criava uma ficção à volta delas. Era uma forma para eu começar a brincar com contar uma história. Mas tem a ver mais com... No princípio foi o movimento de como é que tu consegues expressar uma coisa com o movimento da câmara. Se houvesse uma forma de fazer isso, sem palavras. Tu sempre quiseste ser os olhos da câmara. Quando vês uma imagem... A perspectiva. Exato, a perspectiva da câmara é a tua perspectiva, e isso é muito importante. Os teus pais vieram de Angola, creio eu, para o Brasil, depois para Portugal e depois para os Estados Unidos. Sim. Tu nasceste onde? Eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu e o meu irmão, que os meus pais estavam morando lá por 10 anos, eu e o meu irmão, nós nascemos lá. E depois é que eles vieram para os Estados Unidos, eu tinha 3 anos e o meu irmão tinha 5. Exatamente. Então, basicamente, cresci aqui. Não é? Claro, é essa perspectiva que é importante mencionar. Em relação é importante também dimensionar a tua atividade a partir do momento em que começaste a encarar o cinema de uma forma mais profissional. Eu lembro perfeitamente que a história do 11 de setembro foi importantíssima para a tua vida como cineasta. O que é que tu viste quando estavas naquele liceu, quando estavas ali em Kearney? O que aconteceu foi, então a minha escola tinha o landscape de Nova Iorque eu estou diretamente do outro lado do rio. E então naquele dia nós vimos os prédios caírem e eu tinha 16 anos, salvo eu, e nessa altura eu sempre andava com a minha câmera na escola. Isto era antes dos dias de hoje, como a pessoa está com o Instagram, todo mundo está sempre a fazer as suas histórias, mas... Naqueles tempos, eu era basicamente a única pessoa na escola que tinha uma câmera. Então, quando aquilo aconteceu, eu comecei a filmar e a capturar toda aquela... A emoção. A emoção. Não sabia mais também o que fazer. E aquela tragédia, que foi uma coisa que até hoje é inacreditável, o que aconteceu deu-me, de certa forma, foi a primeira vez que, até aquele momento, eu tinha feito as minhas curtas e era mostrar para os meus amigos, as minhas família. Eu tinha 14, 15 anos. Quando eu fiz aquele documentário, que foi uma coisa que foi depois mostrada para a escola uma semana depois, foi a primeira vez que eu consegui ter uma audiência e eu consegui ver um bocadinho sobre... entender que o cinema consegue heal. Passar de misturar a ficção com a realidade, muitas vezes. Não só isso, tem o poder de conseguir... mobilizar gente. E não só isso, mas dá uma... almost a cathartic, a healing power. Havia uma responsabilidade em cima de fazer aquilo que eu tanto gostava, que
pode ajudar as pessoas. Pode ajudar as pessoas a lidarem com temas horríveis. E que aí foi o momento que eu consegui sentir isso. E foi um momento muito importante para mim, no sentido que daquele momento para a frente, eu quis sempre tentar fazer uma coisa muito cativante, contar a história, trazer uma audiência para dentro o mais possível, mas ao mesmo tempo tentar fazer uma história que tivesse algum propósito que vai além de só o entretenimento. Uma coisa que possa... O que eu achei fascinante nesse teu documentário foi captar emoções momentâneas que ficaram para sempre na memória das pessoas e que foi possível que outras pessoas pudessem partilhar. Portanto, é quase que cinema de ficção transformado em realidade, ou realidade transformada em ficção. Conseguiste misturar tudo isso em filmagens amadoras, digamos assim, que depois mais tarde deram uma panorâmica quase profissional do teu trabalho, porque muitos dos grandes realizadores também trabalham e trabalharam assim, com emoções, com momentos, com imagens, com instantâneos. E isso de facto foi uma coisa fantástica. Agora, a pergunta que eu te faço é esta, e é muito importante. Como é que se faz cinema sem dinheiro? O documentário ele nasce muito daí, não é? O documentário é as histórias das pessoas, histórias humanas. Isso foi, aliás, o primeiro documentário que eu fiz, foi esse filme de 10 minutos do 11 de setembro. Mas a partir daí começaste a evoluir. E a partir daí eu ainda era muito jovem, então eu pegava os meus amigos, as pessoas, em vez de nós... Todos faziam um bocadinho de qualquer coisa. Todos, eu envolvia todo mundo à minha volta, eu tentava cativar todo mundo, os que tinham mais tendência, alguns que não tinham, mas eu acho que foi uma coisa de amizade. Eu tenho muito tive muito suporte sempre dos meus amigos e do meu irmão também em me ajudar em fazer estas minhas curtas. E é isso, é mais sobre Hoje o digital ajuda muito, porque se fosse no tempo dos 16mm ou dos 35mm era impensável. Era muito caro. Mas mesmo assim é preciso editar, é preciso luz, é preciso boas câmaras, e tudo isso custa dinheiro e de facto... mas eu não editava... é que há os grandes produtores e há os indies, não é? O indie é sempre aquele que vai tentar chegar ao topo e tu és daqueles que tentas chegar ao topo. Entendes que um filme indie consegue poder muitas vezes ultrapassar grandes produções de cinema? Sim, assim, hoje em dia há muita saturação, há muitas histórias, muitos filmes a serem feitos. E nem todos são bons. Sim, mas assim, é tal coisa, às vezes não tem a ver com bom ou não, tem a ver com algumas histórias que conseguem atingir mais gente, conseguem ser mais universais. Outras histórias não são tantas, mas o valor delas não tem a ver com... Tudo depende do guião também, não é? Depende do guião e depende às vezes também de um momento quando aquele filme é feito. Às vezes um filme passando 10 anos, como tem tipo o Apocalypse Now, do Francis Ford Coppola, um filme que não fez dinheiro nenhum naquele momento, mas hoje é considerado um filme clássico, um filme, um masterpiece. Então, também tem muito a ver com isso. Agora, para mim, assim, eu tenho lidado mais em curtas, então eu não tenho muito essa experiência de longa-metragens nesse mundo. Mas é curioso porque me estou a lembrar de um realizador de cinema, que acho que era latino-americano, vivia em Hollywood, e que no tempo dos 16mm e dos 35mm ia buscar ao caixote lixo das produtoras bocadinhos de filme que eram deitados no lixo, e ele gastou $500 ou $1.000 numa produção dele. O filme foi exibido e ganhou milhões. Portanto, isso é de facto fantástico saber como é que a vontade humana consegue, através dos amigos e dos impulsos da pessoa, conseguir catapultar-se para uma posição melhor, mais efetiva. Portanto, o teu sonho é sempre chegares lá mais acima ainda, não é? Porque nunca há uma meta para um realizador. É impossível haver, porque queres sempre mais e melhor. É esse o teu objetivo? Eu acho que o objetivo é uma coisa que tu acabas por... Tu queres contar uma história, é uma coisa que é importante para ti, tu queres transmitir, tu queres comunicar alguma coisa, e então aquilo leva-te onde te leva. Então, em termos de ambição enquanto realizador, é óbvio que mais produção e mais orçamento eu consigo ter,
mais eu consigo contar uma história com mais ferramentas e conseguir possivelmente ter acesso a mais talento para colaborar com pessoas que vão me trazer ainda mais para dentro daquilo que eu estou a criar. Então, eu acho que é óbvio que isso esse é o sonho. O sonho é conseguir trabalhar dentro desse nível para tu veres tipo, o que realmente tu consegues fazer. Eu já te vi filmar, curiosamente, e notei que tu és um perfeccionista, gostas das coisas bem feitas e estás sempre atento aos pequenos pormenores. Isso significa que tu és insatisfeito também, queres sempre fazer mais e melhor. É aí que eu quero chegar. Portanto, nunca estás satisfeito com o que fazes. Eu acho que quando a pessoa ama alguma coisa e tens uma relação, tu tens de certa forma ser honor. Então, para mim, tem a ver com é uma coisa que tu estás a capturar, está todo mundo lá, estes detalhes e essas coisas, tudo isso, seja coisas que a pessoa sinta quando está a ver ou não, mas para mim são estes pequenos detalhes, pormenores, fazem parte só da minha linguagem de eu quero mostrar aquilo. Aquela cor é importante ali, a maneira como aquela textura faz-me sentir, é mais é mais utilizar a sensibilidade de tentar contar uma história e é isso, sabes, a cor vermelha, a cor azul, a cor verde, estas coisas dão-te uma reação, então é tentar utilizar todas as ferramentas para contar uma história e conseguir não só transmitir uma história narrativa, mas ao mesmo tempo dar de alguma forma uma coisa que ficará contigo. Eu acho que é isso a coisa principal para mim. Eu quero sempre tentar fazer alguma coisa que fique contigo, que tu não porque as coisas hoje em dia são tão rápidas, é tão fácil fazer a digestão de tanta coisa que é o que é que eu posso fazer onde fique contigo. E eu acho que é uma coisa, eu tenho que tentar capturar alguma coisa que fosse honesta. É um clique, não é? Entre ti e a história e as pessoas. Quero juntar tudo. Isso é muito importante. Tu és de uma família muito unida. Do Vítor, da Sónia, o teu irmão Igor também. O falar português em casa, como tu falaste e falas com os teus pais e com o teu irmão também, muitas vezes, embora vocês já tivessem nascido cá. Isso até certo ponto também é um plus, é uma mais-valia para a tua profissão, para aquilo que queres fazer e sabes fazer em termos de cinema. Tem sido, eu tenho conseguido, e eu estou muito agradecido à minha família e aos meus pais por terem realmente acreditado em ti? Não só terem apoiado, acreditado e ao mesmo tempo têm passado a língua, a educação, a língua, a própria língua portuguesa, os valores, a cultura portuguesa. Isso tem-te ajudado como cineasta também? Eu acho que tem-me dado uma perspectiva onde, por muito que eu cresci na América, eu sempre tenho este lado europeu, meio latino também, por ter crescido aqui, claro. Um olhar para... E o próprio Newark é uma coisa que muitas das minhas histórias acabam por ser sobre subculturas. É um cenário natural, não é? Por uma razão, os Sopranos vieram filmar a Newark e a Kearney também. É um cenário natural. Agora, as emoções existem aqui nas nossas comunidades, na portuguesa, na hispânica, noutras comunidades. Os sentimentos do imigrante consideras que são praticamente os mesmos, porque temos os mesmos objetivos, trabalhamos para ganhar dinheiro. Achas que esses sentimentos podem ser captados pela tua lente, pela tua câmara e traduzidos num trabalho cinematográfico? Eu tenho tentado e tenho organicamente ido e contado histórias que têm a ver muito com identidade, têm a ver com uma subcultura. Então, várias das coisas que eu tenho feito acabam por ter essa linha. Então, por alguma razão, é uma coisa que eu acabo por trazer para os meus filmes. E eu acho que tem muito a ver com ter crescido aqui nesta área, onde tu tens pessoas de todos os lugares. Óbvio que aliás, tinha uma comunidade portuguesa muito grande naqueles tempos. E então eu consegui também viver
todo este bairro e estes sacrifícios imigrantes, não só da minha família, mas das pessoas à minha volta. Então isso dá histórias que nunca mais acabam, histórias de vidas que inspiram e ao mesmo tempo... Eu lembro-me do filme que tu produziste, muito curioso, tinha só um nome, não me ocorre agora, Basílio, uma coisa assim parecida, feito a... É um dos filmes que fizeste logo a seguir ao documentário do 11 de setembro e teve grande sucesso, mas eu queria que tu dissesses quantas produções é que já fizeste, mais ou menos, já sei que foram muitas, documentários, filmes, quando é que vem a tal longa-metragem que tu ambicionas? Pois, é assim, eu recentemente, eu terminei 3 curtas, uma era Ecos a Fado, que é sobre uma fadista. Tem a Anita Guerreiro e tem também a Natalie Pires, o que é o presente e o passado. Exato. Muito bem imaginado, sim. Então é uma relação exatamente sobre isso, entre uma música que aliás tem muito a ver com o destino, e é uma menina luso-americana que canta o fado e que o fado leva ela para Portugal. E em contar essa história, eu também ao mesmo tempo conto, de certa forma, a história destas gerações, das diferenças e das coisas que... Duas gerações diferentes. Das gerações diferentes. E depois foi um filme chamado Grind, que é sobre um refugee da Libéria, então é uma história de um imigrante que vem para os Estados Unidos, acaba por cair dentro de um mundo da tentação, né? De certa forma o sonho americano, mas a corrupção daquele sonho, dinheiro rápido, mulheres, tudo, acaba por vender drogas, ele acaba por ir para a prisão. E na prisão há uma transformação, então é um filme sobre uma transformação não só física, porque ele depois ele é uma pessoa que faz musculação, mas também uma transformação do espírito. E como depois dele sair, ele consegue cativar e ajudar todas as pessoas, e hoje em dia é uma pessoa que inspira, já abriu 3 ou 4 gyms, então uma história de transformação, mas outra vez, imigração, identidade e Newark, também acontece aqui. E depois a outra história, o outro filme que eu fiz é um filme sobre um skateboarder, não é? Que de certa forma é como fosse é outra subcultura e é uma família, um indivíduo que vem de uma família quebrada, que não tem mãe, a mãe é drogada, e ele então, com os amigos dele, cria um lugar para eles fazerem skateboarding. Então, outra vez, uma subcultura onde é sobre uma família das pessoas que não têm família, que trazem, então são os perdidos que ficam juntos. E a história acaba por ser sobre este lugar que eles criaram, que é como se fosse um hub, um skateboarding hub, e que depois é destruído. Então o prédio é destruído. Então um prédio onde eles ficaram lá anos e anos a criarem as rampas para eles fazerem... Ficou reduzido a nada. E então é um filme que, de certa forma, pelo menos é isso que eu queria fazer com ele, é tentar encontrar um link onde onde é que está a história aqui onde eu consigo relacionar-me, a coisa que todo mundo sabe o que é, trabalhar muito para criar alguma coisa e depois, de um dia para o outro, ela é destruída. Às vezes por poderes que tu não tens controle. Então, o que a pessoa faz neste momento? Não? Então, é uma história sobre ele conseguindo confrontar isso e, ao confrontar isso, ao mesmo tempo, outra vez encontrar a coragem para continuar, porque é só o que a pessoa pode fazer. Claro. Então, tem a ver um bocadinho, outra vez, e também é em Newark. Então, só dentro deste bairro... tiveste já uma quantidade de experiências. Isto são as minhas curtas mais recentes, e depois uma outra curta que eu fiz, que, aliás, foi no Rain Dance Film Festival, na Inglaterra. É um filme chamado Edge Road, e esse filme, sim, é um filme que difícil para mim, até hoje, a ver. É o filme mais raw, é um filme que eu queria muito capturar uma coisa mais dentro do modo neorrealismo, uma coisa... Claro. Aí é que foi mesmo um documentário, ficção, ficando numa coisa como fosse uma transformação. Foi uma fusão entre essas duas coisas de uma forma... Ficção e realidade também. Entre ficção e realidade. E isso era uma história que contava uma história sobre o indivíduo ex-drogado que sai da prisão, tu estás com ele um dia
E é nesse dia que tu estás, e nesse dia ele tem todo o resultado, todas as portas que ele abre é o resultado da vida que ele deixou para trás. E é como é que ele então vai conseguir fazer as pessoas acreditarem e ele próprio lutar contra a tentação da droga. É um indivíduo que não tem ninguém para o ajudar, que as pessoas já não acreditam na palavra dele, mas que realmente quer mudar, mas não sabe como. Então é sobre, de certa forma, também a sociedade destruindo a pessoa. Sim. E esse filme, diferente do Grind, é um filme sobre a falta de esperança. Então, nesse filme, que é um filme que depois acaba por lidar com o passado, o presente e o futuro, porque durante esse dia tu estás a ver os resultados de várias coisas da vida dele e depois chega ao momento no fim que é ele confrontar a sua própria tentação. Mas é aí que eu queria tentar fazer um filme que ele é addicted to crack, não é? Então eu queria fazer um filme onde chegava ao fim e no fim a coisa que ele depois acaba por conseguir é voltar para a droga. Mas é que na droga, onde voltando para a droga, ele encontra o tal amor Sim. que ele não consegue ter fora daquilo. Então, é uma ideia meio estranha, porque, de certa forma, o filme não está a dizer que... o filme não está a dizer nada, Sim. aliás. O filme está simplesmente a te mostrar como é que foi este indivíduo... O embate desse indivíduo perante a realidade quando sai de uma prisão. E ele gosta... E as tentações que tem. As tentações. E eu gosto da ideia de... Eu gosto muito da ideia de uma coisa... Porque ele depois, durante o filme inteiro, ele tem a droga no bolso. Ele não faz. Ele está segurando ela. E eu gosto da ideia de uma coisa tão pequena, Pode transformar uma pessoa. Então fica um bocadinho uma coisa, acaba por ficar uma coisa simbólica. Fala-me dos teus prémios. Também já tens prémios. Já apresentaste festivais em Hollywood, em Los Angeles, onde vais regularmente. Já lá estiveste a viver, creio eu também. Sim, eu vivo lá agora. Ou vives. Sim, sim. Esses prémios são o reconhecimento do teu trabalho feito ou o incentivo também para outros trabalhos? Estes prémios são prémios que eu tenho ganho nos festivais, que serve para uma coisa que eu fico, obviamente, feliz de ver que os filmes são aceitados. Eu tive o grande prazer de ganhar agora em Paris, no European Independent Film Festival, com o tal filme Grind, que foi fantástico, essa experiência de ver no cinema uma história de Newark, lá com uma audiência 90% francesa e vendo que aquela história comunica e transmite uma coisa com essa gente, não? Claro. Então é sempre fixe a pessoa sentar e eu estou a ver Newark na França, ali, o meu bairro. Quando tu fazes um filme, tu conversas com o teu irmão Igor, recolhes da tua família conselhos também? Eu recolho muita gente, sempre, eu estou sempre... Eu digo isto são as pessoas com quem conversamos mais à mesa e no sofá. Sim. O meu irmão, óbvio. Os meus pais. O irmão é mais velho. Os meus pais também. E também são críticos teus, dizem-te o que têm a dizer quando têm mesmo que dizer. Sim. Oh yeah. Mesmo que isso seja difícil. Olha, não devias ter feito isto e tal, ficava melhor mas de outra maneira. Mas eles sabem que a minha relação... Ou és teimoso demais para aceitar os conselhos? Não. Eles sabem que a minha relação com o cinema... Aliás, eu tenho um grupo de amigos muito forte e eu sinto-me muito... São os teus conselheiros, não é? Sim, eu tenho pessoas que eu assim, ao mesmo tempo, eu quero ouvir pessoas que eu também acho que eu concordo com o gosto deles em geral. Então, para mim, há essas pessoas que depois eu gosto de ouvir, o que eles têm a dizer. Também às vezes gosto de ouvir pessoas que eu não conheço, para ver que, entendes, mas... eu gosto... Ouves toda a gente? Eu ouvo todo mundo, porque eu acho que tudo é válido. Tudo é válido. E para mim, assim, é mais sobre... Eu sempre gosto de pensar assim. Eu, quando estou a fazer um filme, é quase como que a escrita é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Mas quando tu já estás a filmar, tu tens as pessoas, tu tens os teus atores, tu tens o clima, as moscas, aquilo, a sujeira, o sol. Isso começa, de certa forma, é menos criar e é mais ficar atento ao que está à tua volta para capturar de uma maneira. Então aí eu já tenho coisas que eu consigo brincar com as coisas. Então fica mais fácil. Então é quase como
50% do filme sou eu puxando, trabalhando muito duro para conseguir chegar E depois, os outros 50% são para eu tentar ouvir o que o filme está a dizer a mim. É como esta coisa é uma coisa, ela está aberta, ela está viva, ela não está fechada. Claro, então, para eu dizer que eu não escuto o que as pessoas têm a dizer, eu quero ouvir todo mundo, porque é uma coisa que está. Eu tenho que respeitar isso. Tu conheces bem Hollywood, e curiosamente Hollywood é uma cidade que é conhecida pela cidade dos sonhos. Eu lembro-me várias vezes que fiz Oscars em Hollywood e fiz 6 ou 7 seguidos. Toda a gente, onde eu ia, por exemplo, uma empregada de mesa dizia: o meu nome é Cathy, I'm a scriptwriter, o meu nome é Jane, I'm an actress, o meu nome é John, I'm a director. E são empregados de mesa, são pessoas que estão a trabalhar à procura do sonho. Tu sentes que, de facto, é uma cidade de sonhos onde é difícil sobreviver ou onde é difícil encontrar a pessoa certa para fazer a connection contigo, para um dia eles poderem ocupar um desses lugares naquilo que querem fazer. Esse sonho existe em Hollywood, é daquilo que eles se alimentam, é do sonho. Muitas das pessoas à minha volta acabam por... Nós temos essas ambições de conseguir, obviamente, contar histórias. Agora, é uma coisa interessante. Eu acho que para mim, como eu comecei tão cedo na minha vida, eu não sinto aquela pressão. Não é uma coisa que de certa forma eu já concretizei o que eu quero fazer, no sentido que a minha paixão é conseguir contar histórias. Sim, mas eu refiro-me às pessoas de Hollywood que vivem lá. Aos americanos, aos espanhóis, aos brasileiros, aos italianos. Eles constroem um sonho e vivem naquele sonho. Sim. Tu achas que eles conseguem, o objetivo deles é, de facto, encontrar a pessoa certa, à hora certa, no momento certo, para poderem concretizar o seu sonho? Eu acho que muitos deles têm essa esperança. E é óbvio que isso é o tipo de coisa que pode acontecer, pode não acontecer, mas a pessoa tem que continuar a trabalhar para que essas oportunidades conseguem ser atingidas, não é? Eu lembro uma visita que fiz a Hollywood e uma vez em conversa com o Jay Leno, que toda a gente conhece, e ele dizia-me, nós vivemos de sonhos. E é verdade, um homem do cinema, um homem da televisão, um homem dos jornais vive de sonhos, porque os sonhos também ajudam a construir histórias. E quando se sonha mais, é quando as coisas abrem, clareiam. Portanto, isso acontece um pouco, e por isso é que eu me refiro a Hollywood como uma cidade de sonhos. Mas onde é possível ganhar dinheiro e ter uma vida boa. Sim. É esse o teu objetivo, é ficar na grande cidade, na capital do cinema? Sim, eu agora estou a ser representado por uma agência chamada Brawler LA, que eles são uma agência que representam realizadores para comerciais. Sim. O mundo comercial, que é um outro formato. Claro. Então, eu acho que a parte difícil para muita gente é continuar na tua jornada para conseguires fazer realmente os filmes que são importantes para ti e que realmente conseguem conectar com uma audiência. Já tens alguma coisa planeada para os próximos tempos? Eu estou agora em pós-produção numa longa-metragem que é um documentário tradicional, um documentário mesmo. E tem um script, um screenplay original que eu escrevi e com o meu partner, o Daniel Obij, que é um brasileiro genial, amigo meu, e nós temos trabalhado 1 ano e meio agora numa versão nova de um filme que eu espero ser a minha longa-metragem em ficção e que neste momento estamos a falar com vários produtores e estamos a ver as opções, o que faz sentido e o que não faz. Isso é a parte mais difícil. Eu queria dizer isto é muito importante, claro. Porque é uma coisa, isto é o que eu tenho que confrontar todos os dias. Acaba por ser uma coisa que fazer um filme, a criação de um filme, quando tu começas a ir, tu vais, sabes, tipo, tu tens as pessoas, tu começas, aquela energia ela te leva. É tudo que vem antes, é the waiting, é a paciência, é tu tens uma coisa, é tu controlares a vontade de querer fazer aquele filme e saberes que os elementos não estão certos e continuares a acreditar numa história que pode ser uma coisa que tu sonhaste há 2 ou 3 ou 4 anos atrás e que só agora pode ser que tu vais concretizar ela. Então é conseguir manter a mesma
inspiração, o mesmo nível de excitement que tu tinhas no princípio e segurares isso para um momento quando tu finalmente consegues fazê-la. Então, é essa relação, isso é que é a relação, porque cinema não é uma coisa que para mim é, eu quero fazer cinema. Não é tipo, cinema it's a lifestyle, sabes, é uma coisa que... Claro. Sabes, tu tens de viver com essa relação. Muito curiosa, porque disseste termos de acreditar. E eu vou pegar nessa frase para terminar. Mas eu tinha umas perguntinhas para te fazer muito interessantes. Sim. Que gostava que tu me respondesse. Eu já sei praticamente algumas delas, mas os nossos telespectadores não sabem. Sim. Benfica, Sporting ou Porto? Está no meio. Está no meio. Sporting. Tinto ou branco? Que tipo de vinho gostas? I'm going to be very un-Portuguese. Eu gosto de branco mais. Coca-Cola. Não, eu gosto de vinho branco. Doce ou fruta? O que é que gostas mais, como sobremesa? Fruta ou doce? Os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Peixe ou carne? O que é que tu gostas mais? Puxa, eu gosto dos dois. Gostas dos dois? Gosto dos dois. Loiras ou morenas? Também gostas das duas? Também gosto das duas, mas eu acho as loiras nunca gostam de mim. Acabo por ser com as morenas sempre. Gostas mais de barco ou de avião? Um cruzeirinho ou uma viagem de avião? Não, qualquer coisa que não seja avião. Não seja avião. É. Sol ou chuva? És um homem de sol ou és um homem de chuva? Não, sol. Sol. É. Praia ou campo? O que é praia. Que tu gostas mais? Praia. Portanto, o Yuri acredita. E ele disse muito bem, eu peguei nessa frase, porque quando se diz é preciso acreditar, foi assim que ele começou quando fez a sua primeira pequena metragem. Depois foi continuando a acreditar quando fez outras curtas. E continua a acreditar quando está a construir agora o seu último projeto. E esse projeto, como ele diz, é preciso acreditar. Portanto, é preciso acreditar que este jovem um dia vai ter um nome grande no cinema internacional, e que todos nós falamos português, porque ele nasceu no Brasil, mas a cultura dele é cultura europeia, portuguesa também, que se possa projetar no mundo e dar um pouco mais de brilho à língua portuguesa e à cultura portuguesa. Yuri, foi um prazer ter-te cá. Muito obrigado pela tua presença cá. E só espero que tu continues a representar-nos bem no cinema, que afinal é a tua arte, é a tua esperança e é a tua continuidade de tentativa de fazer sempre mais e melhor. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui, voltamos num próximo programa.